Aproveite a vida, pois a vida é curta e só se vive uma vez. A sentença é bonita, soa até bem, mas não, isso não é uma verdade. Devemos sim aproveitar a nossa vida. E até podemos dizer que ela é curta se tomarmos como perspectiva a nossa vida espiritual. Mas a parte fundamental daquela sentença não é verdade. Não se vive uma única vez. Meu nome é Reginaldo Fázio e você está no Espiritismo Sem Mistério. A doutrina espírita tem como um de seus princípios a pluralidade das existências, pois além de a própria razão nos levar à crença na reencarnação, quando pensamos em justiça divina, temos a confirmação e esclarecimentos dos próprios espíritos. Mas a crença de que o espírito retorna à vida não é algo novo. Desde os tempos antigos, seja no Oriente, seja com filósofos como Platão ou Pitágoras, sempre houve a noção do retorno da alma. No entanto, as ideias sobre esse assunto não eram claramente definidas. Não se sabia muito bem como a alma se ligava ao corpo novamente. Era tudo muito vago e incompleto. Eles acreditavam que um homem, após a sua morte, poderia reviver aqui na Terra, mas não sabiam precisamente de que maneira isso poderia acontecer. Os judeus, por exemplo, chamavam de ressurreição o que o Espiritismo chama de reencarnação. E aqui é importante esclarecer a diferença entre esses dois termos. Ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, já que os elementos desse corpo estão há muito tempo desintegrados na natureza. Reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo, nada tendo em comum com o corpo anterior. E um dos motivos pelos quais a pluralidade das existências é um princípio para o Espiritismo é o fato de que somente com a existência de várias encarnações conseguimos sustentar os ensinamentos deixados por Jesus. Como explicaríamos coisas como as diferentes qualidades entre as pessoas independente da educação ou da cultura? Como explicaríamos as extraordinárias aptidões em muitas crianças que nem tiveram tempo de entender e menos ainda de aprender a atividade que desempenham com brilhantismo? Onde estaria a justiça para aquele que passou a vida inteira praticando o mal e morreu sem reparar esses erros? Como explicar a diferença entre aquela criança que nasceu saudável e em uma condição privilegiada daquela que nasceu já carregada de sofrimento? Fica muito difícil compreender todos os ensinamentos do Evangelho se não levarmos em conta a pré-existência da alma, se não levarmos em conta que já vivemos muitas vidas anteriores e que viveremos muitas outras adiante. Que passaremos por várias situações, seja para reparar nossos erros, seja para desenvolver nossa inteligência e caráter. Por isso, não é possível falar na doutrina espírita sem falar na reencarnação. Mas afinal, qual a sua necessidade? Por que devemos passar por várias encarnações? E antes de responder a essa pergunta, precisamos fazer outra. Qual a razão da nossa existência? E a razão da nossa existência é a nossa evolução espiritual. E sendo Deus soberanamente justo, não haveria outra maneira senão considerar igualmente todos os seus filhos. Por isso, só podemos concluir que todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Fomos todos criados simples e ignorantes, com a mesma capacidade, com as mesmas obrigações a cumprir e com a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência seria uma injustiça. Mas o caminho quem trilha somos nós, cada um com o seu livre-arbítrio. E há muitos sentimentos a serem lapidados, há muitas provas a serem superadas, há muito a ser aprendido. E não seria possível seguir o caminho rumo à perfeição em uma única vida, ou apenas na vida espiritual. No fim, a encarnação
é um estado transitório, mas necessária para que todos nós possamos crescer. E para aqueles que pensam que a nossa encarnação é algum tipo de punição, pois não é fácil viver em um mundo cheio de tanto sofrimento, na nossa visão, há uma comparação muito simples que acaba esclarecendo que ela não tem nada de punição. Pensemos naquele estudante que pretende chegar à universidade. Todo mundo sabe que ele só consegue chegar até lá percorrendo todos os anos escolares até o fim. E não é nada fácil. São noites mal dormidas, são situações que ele deve superar com os colegas, com os professores, são as provas, são as matérias de que não gosta, mas necessárias para prosseguir. Mas esses anos escolares, por mais trabalhosos que sejam, são sempre o meio de se chegar ao objetivo, e nunca uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldade. Já o estudante negligente se obriga a repetir alguns anos até atingir o seu objetivo. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. As nossas encarnações são o meio, uma parte necessária nessa nossa caminhada rumo ao nosso objetivo, que é a felicidade espiritual. A encarnação é a forma que temos de aprender, seja para desenvolver a nossa inteligência, seja para desenvolver a nossa moral. Acreditar na reencarnação é, além de tudo, constatar a infinita bondade de Deus, pois temos a certeza de que um dia todos nós nos encontraremos no plano espiritual, unidos pela nossa evolução e progresso, chegando e vivendo todos nós juntos ao lado de Deus. Uns podem chegar mais rapidamente que outros, mas todos chegarão. Nenhum espírito ficará eternamente para trás, completamente perdido. Isso, inclusive, reforça a nossa relação e a nossa afeição. Somos todos nós espíritos estreitando cada vez mais as nossas ligações como irmãos. E se pensarmos em 4 situações, em 4 crenças para depois da morte, como por exemplo, a existência do nada, a absorção da alma pelo universo, a conservação da individualidade, mas tendo a alma destino pré-determinado, ou a conservação da individualidade com a alma podendo progredir eternamente, a cada reencarnação, até alcançar a evolução espiritual. Qual dessas se aproxima das características de um Deus infinitamente bom e soberanamente justo? A nossa própria razão nos responde que só há justiça e bondade em leis que não privam qualquer alma da evolução e do melhoramento. O caminho até lá depende de cada um de nós, mas as leis são as mesmas para todos, sem exceção. Está aí a infinita justiça de Deus e de suas leis naturais. Então, devemos sim aproveitar a nossa existência, mas tendo como objetivo a nossa vida futura, a nossa vida espiritual. A nossa vida material é de fato curta, então aproveitemos essa oportunidade como encarnados para aprender cada vez mais, seja no campo intelectual, seja no campo moral. Mas não se vive uma vida apenas. E assim, fechamos um dos 5 princípios da doutrina espírita, a pluralidade das existências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo, e nos vemos no próximo.